Salve galera, nutrição e estruturação esportiva dentro do ambiente e do cenário tensional. O que seria isso? Dieta em relação à parte nutritiva com uma ideia fisiológica voltada para ganho de massa muscular, enquanto o indivíduo perde gordura. Quanto maior o aporte muscular que o indivíduo tem, mais calorias também esse indivíduo ele pode se sustentar numa dieta. Então, ou seja, ele come mais do que quem treina só aeróbico e exercícios oxidativos, porque a tensão muscular ela exige um processo que chama EPOC, que é a reestruturação de oxigênio, voltar para uma estrutura máxima da capacidade funcional da célula. E esse processo, quando é estruturado dentro de uma tensão mecânica, junto com o processo junto com o processo de reconstrução de tecido muscular, o indivíduo esteticamente emagrece e mantém músculo. Então, hoje em dia, minhas academias elas não prestam funcional, ela tem treinos metabólicos que fazem uma função e uma demanda fisiológica que o indivíduo ele consiga acelerar esse processo de perda de gordura, junto com a dinâmica tensional, que é o crescimento e o incremento da sobrecarga para que a musculatura do mesmo cresça. Tendo esses dois princípios, essas duas vias, o indivíduo ele queima a gordura mais rápido. Então, eu optei em trabalhar assim pelo seguinte: tenho um primo, cara cabeça demais, falou assim: Marquinho, você tem que focar na entrega do que você domina. Se você ficar tentando colocar tudo que um cliente almeja, você nunca vai entregar nada do melhor. Então a nossa especialização é nutrição voltada à performance. E a performance, quanto mais elevada é, mais estética ela dá ao indivíduo. E se você conciliar uma estruturação onde toda adequação de sais minerais, nutrientes, vitaminas, eletrólitos e a gama de aporte nutritivo nutra a célula, automaticamente o conceito wellness, que é saúde, qualidade de vida e bem-estar, está juntamente alinhado. Então entregamos performance. E a motoca que me deixou na mão hoje, pleno centro da cidade, Mercadão Central ali atrás. Acho que eu vou até lá degustar uns queijos que é de graça. Passa nas banquinhas tudo. Cheio de obrigação pra fazer, galera. E isso é bom, mano. Quando isso acontece na vida da gente, a gente tem que ter a dimensão e a estruturação que estamos vivendo. E problemáticas acontecem a todo momento no que chamamos de vida. E um dia mais, um dia menos, ele só faz diferença quando você não tem a virtude de entender o que é viver. Salve galerinha! E a Catilanga? Deu PT. Mercadão Central ali. Aproveitaram de degustar uns queijos lá de graça. Galera, isso é bom quando acontece. Tô cheio de afazeres, cheio de obrigação, com a agenda mega atarefada. E o que a gente pode aprender com isso? A vida é imprevisível, a vida é incerta. A vida ela vai ter momentos que vai te deixar ansioso e estressado. E se você visualizar, é um grande nada a ver. Porque o importante da nossa vida é ter a estruturação mental de sentimentos canalizados em forma de paciência, temperança. Essas são as virtudes que fazem com que a gente evolua em vida. Que no final das contas, o importante da vida é viver. A gente fica acelerando demais, pisando demais no acelerador, buscando coisas demais e no fim nada levaremos. Apenas o que temos hoje em vida é a vivência de viver. Então viva! Vou ali comer um queijo, aproveitar.
Salve, galerinha. Já bati minhas 100 gramas aqui, ó. Deve ter dado umas 150 gramas de queijo. Passando nas banquinhas aqui na correria. 0,800. E cota de gordura e de proteína da parte da manhã batida com sucesso. O local que top. Gigante. Dia 7, fazendo o trabalho maio. Aí, galera, 130 de cuscuz, 184 de cenoura, 150 de pepino. Aí eu vou mandar 250 de carne magra e um feijãozinho aqui, ó. Vou colocar 80 gramas de massa para caldo livre. Então é o seguinte, galerinha, bora lá, né? Ralar essa cenoura, pepino aqui a gente come nesse naipe mesmo, nem tem tanto gosto igual o pessoal fala. É o trampo, Brasil. E o shape tá encaixando, hein? Esse é o nosso físico. Colando a pele. Refeição toda de baixa densidade glicêmica. Vou colocar uma metformina daqui a pouco. Para quem não sabe, metformina ela é para baixar e controlar a glicemia em diabético. Quando você está em estratégia de curry e você vai iniciar um projeto ao qual você vai fazer um jejum, o jejum ele é lipolítico quando a glicemia está baixa, mas a melhor estratégia de você utilizar um pico glicêmico baixo é quando você não está num nível alto e elevado de atividade, seja atividade diária ou seja atividade de desporto, que seria do treinamento. Então eu utilizo à noite, já acordo com a glicemia baixa, coloco os meus termogênicos com mais metformina pela manhã, faço cardio para poder fazer o processo de inicialização de cetose. Procuro ficar a parte toda da manhã sem a estrutura adicional de carboidrato. Se você não entende princípios metabólicos, não aconselho, senão você vai jogar a sua massa muscular fora. Porém, quando você está no pico glicêmico baixo e coloca entrada e indução de proteína, automaticamente o seu corpo ele entra num processo sintetizante, ao qual ele faz um reparo tecidual, que eu utilizaria a palavra de mecanoconstrutor. Ele utiliza aqueles aminoácidos que você ingeriu numa maior expressividade, ao qual além dele fazer o processo que é a esqueci o nome agora, que é a conversão da proteína para utilizar ela também como fonte de gordura. Esse processo ele trabalha uma estrutura mitocondrial que a fonte central inicial primária é a queima absoluta de gordura. Ele aumenta o reparo tecidual porque ele melhora a resposta à absorção proteica do seu organismo. Tamo junto, galera. Mude sua mente. Aprenda a fazer estratégias, aprenda quando, como e utilizar determinadas estruturas variáveis dietéticas que você conseguirá construir algo incrível. É nóis!